Você já teve o seu momento hoje? O assunto é criatividade e temos uma convidada para lá de especial. O assunto é criatividade e estamos hoje com a diretora de navegação da Farol das Ideias, especialista em gestão da criatividade e inovação, Arieta Arruda. Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com muito prazer, agradeço muito o seu convite, Fabiola, por estar aqui e fique com a gente que vai ter conteúdo bem bacana. Que legal, Ari. Muito bom te ter aqui com a gente hoje para falar de um assunto que desperta muitos questionamentos, né? Que é criatividade e inovação. E não é uma profissão assim comum de se encontrar no mercado de trabalho. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse início de carreira com gestão da criatividade. Legal, vamos lá. Então, o meu trabalho, eu tenho como formação inicial a comunicação social, então eu sou jornalista. E a partir desse trabalho, ele tem bastante esse viés de utilizar a criatividade. Então, de alguma maneira, há mais de 10 anos eu já utilizo essa competência. Mas, para aprofundar esse estudo sobre a criatividade e inovação, eu busquei uma especialização nessa área que foi primordial, foi um divisor de águas, para entender melhor como utilizar isso, como ajudar as pessoas a utilizarem essa competência, que é tão importante nos dias de hoje. Então, hoje nós falamos muito sobre como é importante ser criativo, como as empresas devem inovar. Então, este tema hoje é o foco principal do meu trabalho. Faz mais de 2 anos que eu venho estudando bastante sobre isso, fazendo cursos, especializações dentro e fora do Brasil, para poder também utilizar isso para as empresas, utilizar esse conhecimento para que as pessoas também possam acessar essa competência e esse potencial que todo mundo tem. Então, é uma coisa assim, não tem uns são criativos, outros não. Então, isso que é bacana da criatividade. A diferença é que tem gente que desenvolve e tem gente que não desenvolve. Então, é importante que a gente precisa mesmo ter essa consciência de desenvolver isso no nosso dia a dia. E a gente está hoje para falar isso, Fabiola. Que ótimo, porque isso é uma dúvida também bastante comum das pessoas, né? Como que hoje a criatividade ela é uma competência bem exigida no mercado de trabalho. As empresas já pedem, né, que o funcionário seja criativo e tal. Como que é visto isso, assim, né? Essa competência? Como que as empresas têm enxergado, né? Certo, então vamos lá. Falando um pouquinho, então, da questão macro, né? Da visão macro sobre a criatividade e inovação. Então, hoje, as empresas, se a gente pensar na crise no Brasil, ou mesmo a questão econômica e social do mundo todo, ela exige que as empresas cada vez mais inovem de uma maneira ainda mais rápida, né? Então, a gente percebe os ciclos de vendas, os ciclos de produtos e serviços, eles são cada vez mais rápidos. E para que a gente corresponda a essas necessidades, precisamos ter pessoas profissionais em todas as áreas que a gente possa imaginar, utilizando esse potencial criativo. Então, é algo que a sociedade, que o mundo, que as nossas relações estão exigindo. Então, além da inteligência emocional, além da nossa produtividade ser potencializada, precisamos também desenvolver a criatividade, que nada mais é que a nossa capacidade de resolver problemas, né, na prática, isso gerando algum resultado. Então, cada vez mais temos problemas mais complexos, né? A gente vê hoje a nossa situação no Brasil com questões políticas, econômicas, sociais. É uma crise realmente, mas eu vejo de uma maneira muito positiva, porque é a partir desses momentos em que existem as rupturas, existem as quebras de paradigmas. Então, a gente precisa aqui entender que a criatividade e a inovação parte desses pressupostos, né? Parte desse momento que a gente não sabe para onde ir, é justamente a grande oportunidade que a gente tem de ir para novos caminhos, de criar futuros desejáveis, né? E é isso que a criatividade e a inovação
podem contribuir para esse mundo, para um lugar melhor para a gente viver, para um lugar onde a gente realmente possa deixar também de legado para as próximas gerações. Então, empresas do mundo todo estão buscando profissionais que tenham essa capacidade, que consigam responder rapidamente aos diversos problemas que o dia a dia enfrenta. E, além disso, para a nossa vida também, né? Então, além da questão da vida profissional, a nossa qualidade de vida depende muito da nossa capacidade de resolver muitos problemas, porque os problemas, eles surgem sempre, né? A gente não tem muito como lidar, saber como vai começar. Algumas coisas a gente consegue prevenir, sim, mas outras são inerentes à vida, né? Então, quando a gente consegue lidar com isso de uma maneira mais bacana, de uma maneira proativa, positiva e criativa, nós conseguimos também viver muito melhor e nas nossas relações familiares, na nossa vida em geral. Vendo toda essa demanda de mercado, de as empresas já estarem olhando, buscando um profissional já mais voltado para a criatividade, como que a gente pode usar o ambiente para despertar a criatividade? Ou a gente pode usar o ambiente para despertar a criatividade? Como que funciona isso? Então, o ambiente físico, ele é um grande influenciador da nossa vida. Aliás, nós, o tempo inteiro, nos relacionamos tanto com as nossas emoções, os nossos sentimentos, a maneira que o nosso modelo mental funciona, né, a nossa personalidade, e assim também a gente se relaciona com o exterior, né, então com o ambiente em que a gente vive. E aí existe o mito da criatividade que diz assim, o criativo, aquele artista maluco, ele que cria coisas incríveis, e ele é aquele cara desorganizado, aquele cara que não sabe muito lidar com o ambiente físico, que você vai na casa dele é uma bagunça. E aí que se enganam as pessoas, que na verdade, para que a gente tenha uma criatividade realmente desenvolvida e não só aquela que é intrínseca, muitas vezes, de algumas personalidades, né? Algumas pessoas têm algo mais aflorado do que outras, mas para que a gente desenvolva e treine isso como uma prática do dia a dia, é muito importante que o ambiente físico seja bem organizado, tenha cores que nos estimulem. Então, por exemplo, o amarelo é a cor da criatividade, o laranjado, outras cores que possam despertar essa energia, essa coisa da pessoa ter criatividade. Outra coisa também são os aromas, os cheiros, né? Que a Fabiola também pode contar um pouquinho pra gente como que isso influencia. Porque realmente, quando a gente entra num escritório ou numa sala, em algum lugar em que a gente vai trabalhar, e tá com um cheirinho gostoso, né? Tem cores bacanas que despertem, tem ambientes que a gente possa escrever, tem post-its, tenham ferramentas, né? Um computador com pastas organizadas, tudo isso nos poupa a energia de tentar procurar onde a gente está, de procurar se situar. E deixa espaço para que, de fato, a gente produza coisas criativas, que permitam que a gente não precise ficar perdendo tempo com esses detalhes. Então, tudo isso faz com que a gente poupe energia com o que é desnecessário e ative energias, né, nossa capacidade, nosso timing de ser mais criativo. E aí, Fabiola, conta aí um pouquinho pra gente como que os cheiros e os aromas podem ajudar a gente também. Com certeza. A gente aqui na Hopsol acredita muito que os aromas e que os cheiros, eles podem ajudar no desenvolvimento da criatividade. E a gente tem dentro da Hopsol uma linha que chama criatividade e que tem óleos essenciais específicos para despertar esse cheiro. Além de usar na linha toda a cor laranja, que já desperta a criatividade, e também o floral de Bach, que é próprio para isso, que é o floral clematis, que ele vai ajudar a despertar conexões no nosso organismo, nas nossas emoções, que vão liberar aí questões criativas que a gente possa desenvolver. Então, a gente acredita muito que o ambiente influencia, sim, na nossa percepção, nas nossas emoções, em tudo que a gente vai fazer, e principalmente, né, ou também na criatividade. E dicas que pode dar para a gente de comportamento? Que tipo de comportamento eu tenho que ter, ou que tipo de atitude eu tenho que ter para ser uma pessoa mais criativa? Que coisas eu posso fazer para me tornar mais criativa? Então, vamos lá, vamos algumas dicas práticas.
Então, para a gente entender como desenvolver a criatividade, a gente tem que entender primeiro quais são os processos em que passa a criatividade. Então, a gente tem o primeiro processo, que é da preparação. E esse acho que é o mais importante para a gente alimentar no dia a dia. Então, a atitude criativa, como ser criativo, encarar a vida de uma maneira criativa, é a gente estar sempre preparado para isso. Então, por exemplo, nos fazermos coisas que nós gostamos muito, como hobbies. Então, muita gente às vezes acha que é perda de tempo, isso não está me levando a nada, a lugar nenhum, ou isso não me dá o dinheiro, não é produtivo financeiramente, mas aí se engana, porque na verdade uma coisa está te preparando a outra, porque quando você tem um hobby, algo que você é apaixonado, por exemplo, algumas pessoas gostam muito de correr, outras gostam de pintar, outras gostam de tocar um instrumento, isso não necessariamente é algo da sua profissão, mas isso te alimenta para você estabelecer algumas conexões neurais. Então, quando a gente fala de criatividade, a gente está falando muito de como o nosso cérebro funciona, né? Então, nós precisamos conectar partes do nosso cérebro que estão relacionadas às emoções, as artes, a esse lado direito que alguns cientistas, né, determinam como sendo o mais criativo, com as relações também de lógica, raciocínio, que são do lado esquerdo. Então, os hobbies devem ser cultivados para que tenhamos esse comportamento, essa atitude criativa. Outra coisa é sempre ter um caderninho à mão, ou o celular com o bloquinho de notas aberto, né? Então, qualquer ideia que você tenha, ou qualquer insight, algo que você tenha fazendo outras coisas no seu dia a dia, não necessariamente focado naquela resolução daquele problema, eles são preciosos como parte de uma ideia. Então, o Thomas Edison, que é um dos nossos mestres aí, que já faleceu, mas é dos Estados Unidos, e teve uma história fantástica na inovação, ele dizia muito isso, assim, para se ter uma boa ideia, é preciso ter muitas ideias. Então, para que a gente aplique a nossa criatividade na resolução dos problemas, nós precisamos pensar nesse problema, entender o que está por trás de todo esse problema que você quer resolver. E aí você tendo se preparado, né, como eu falei, tendo seus hobbies, tendo uma vida saudável, dormindo muito bem, porque a criatividade depende muito da nossa memória, né, dos conhecimentos que a gente já adquiriu. E para isso é no sono, o sono que ele vai conseguir limpar e resgatar e levar para o inconsciente, para áreas diferentes do cérebro, todo esse conhecimento do dia a dia. Então, todos esses hábitos que os médicos falam, né, as pessoas com vida saudável ficam pregando, né, como uma coisa benéfica, e realmente ele também ativa a nossa criatividade. Ele prepara, digamos, o campo, prepara o terreno para que, quando a gente precise lançar mão de algo, putz, eu preciso resolver isso, poxa, eu preciso ter uma boa ideia. Todo esse seu histórico vai fazer a diferença para você conseguir resolver de fato esse problema. Uma outra coisa que é bacana também é ter a curiosidade pelo mundo, pelas coisas, por diferentes áreas. Então, todo mundo tem diferentes paixões, né? Muitos sociólogos, estudiosos estão comentando que, como nós estamos vivendo muito mais, é muito provável, e já está acontecendo, que as pessoas tenham 2, 3, 4 carreiras, muitas vezes. E, por exemplo, eu já estou na minha segunda carreira, e, né, de jornalista, vim para a área da criatividade e da inovação. E isso tem a ver, essa mudança, essa flexibilidade, tem muito a ver com as paixões que a gente vai alimentando ao longo da vida. Então, ter esses hábitos de fazer o que gosta, fazer o que te faz feliz, isso é uma grande fonte para a sua criatividade. Então, aposte nos hobbies, aposte no caderninho, nas anotações, nas suas experiências, no aprendizado do dia a dia, né? Dá valor a pequenas experiências diferentes, a ir a um parque, a contemplar a natureza. A natureza traz muitas inspirações para a gente. E também viajar é uma coisa que muitas vezes a gente não tem a possibilidade de viajar tanto quanto a gente gostaria, mas esse é, de fato, um investimento que vale muito a pena para a gente ser feliz, para a gente ser mais criativo, com certeza.
porque a gente vai ter contato com outras culturas, muitas vezes, com outros objetos, com outros elementos que vão nos enriquecer, para que a gente também alimente esse nosso potencial criativo. Nossa, Ari, que dicas ótimas, assim, eu particularmente sou das antigas e fã de um caderninho, e a dica de ter um caderno sempre por perto é muito boa, assim, que a gente vai anotando todas as inspirações e todas as coisas. Eu achei as dicas, todas elas, né, desde viajar, que também gosto bastante, acho que são dicas muito boas para a gente poder olhar um pouquinho diferente para as coisas, olhar para os nossos hobbies também de forma diferente. Gostei muito das suas dicas, assim, acho que o pessoal que está nos assistindo vai gostar também. Queria te agradecer muito pela tua participação aqui com a gente hoje, estar aqui, né, disposta a compartilhar um pouquinho do teu conhecimento, nos dar essas dicas que são tão preciosas. E, né, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Fabiola, foi um momento muito bacana de falar sobre algo que eu amo muito e que eu realmente acredito que as pessoas podem sim ser mais criativas para melhorar na qualidade de vida, para serem mais felizes, para se relacionarem com mais paz e amor no coração, né? Eu realmente acredito muito no potencial da criatividade como uma fonte da gente ser mais feliz e estar bem consigo e com os outros, tá bom? Agradeço muito aqui o momento e espero que a gente tenha outras oportunidades também. Espero que todo mundo tenha gostado. Beijo. Obrigadão, Ari. Tenho certeza que todo mundo vai adorar esse conteúdo e com certeza faremos mais coisas juntas. E você que está aí nos assistindo, se inscreva no nosso canal, nos curta nas redes sociais, acompanhe sempre a gente e fique por dentro das nossas novidades. Muito obrigada e até breve.